a coragem que o povo brasileiro vai mandar Bolsonaro de volta para casa, e de volta para casa não, direto para a cadeia. Porque os crimes que ele cometeu, ele responderá por esses crimes. O que o blinda nesse momento e o desespero deles, esse mimimi aí de chamar Forças Armadas, não sei o quê, é tudo mimimi de medroso. Porque tem um atributo de Bolsonaro, o único dele é a covardia. É mimimi de medroso porque sabe que pagará pelos crimes que tem cometido. Meu querido Maurício Randes, meu querido Aloysio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, que conduz a construção do programa de governo, meu irmão Pedro Ivo, companheiro fundador desse partido da Rede Sustentabilidade, minha querida companheira de jornada, Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, e meu amigo, companheiro, irmão, Edmilson Rodrigues, que me deu uma responsabilidade enorme aqui já na sua fala. Edmilson, diz a poesia que tudo que acontece na vida tem seu momento e seu destino. Eu estava até brincando, eu sempre defendi a formação da Federação Rede PSOL, porque, na verdade, o coração de quem foi do PSOL, quem foi do PT, sempre volta ao seu lar materno e sempre fica vinculado. Isso aqui é um encontro. É um encontro de gerações, é um encontro de jornadas. E meus companheiros de bancada no Congresso Nacional, diminuta, presidente Lula. É uma bancada pequenininha, o senhor pode ver, né? Aqui está 100% dela, deputada Joênia, deputado Túlio e a gente. Mas é combativa. Que nesses 4 anos não fugiram 1 milímetro a luta política e a luta pela democracia no país. Eu queria também estender os cumprimentos a Minas Gerais, do meu querido Paulo Lamac, aos setoriais aqui presentes, setorial indígena, médio, setorial de mulheres, setorial de juventude, a 75% dos companheiros e companheiras, membros e membros da Executiva Nacional da Rede de Sustentabilidade, que estão presentes aqui neste ato, ao meu querido companheiro Reginaldo Lopes, que ano que vem vai estar conosco no Senado, representando a bela Minas Gerais. Então, queria aqui saudar Lula. Está falando aqui, falaram aqui contigo, nesta manhã, tarde, os representantes do mais jovem partido político do espectro político brasileiro. Nós somos um partido jovem, 6, 7 anos de idade. Mas, na verdade, a história que nós integramos não é a história desses anos. A história que nós integramos é a história que Joênia, forças da maldade, pelas forças do crime. É verdade, Emerson, que nós também nos estarrecemos quando no Rio de Janeiro, um preto é açoitado, amarrado a um poste e açoitado até a morte. Nós nos estarrecemos e nós levamos juntos na construção desse partido essa luta de 500 anos. Dos pretos desse país, dos povos indígenas, do povo brasileiro. Nós nos assustamos com isso, mas também é verdade que durante 300 anos da nossa formação colonial, isso esteve presente no dia a dia dos brasileiros. Esteve presente no dia a dia açoitar pretos na rua. Esteve presente no dia a dia tratar os índios como coisa ou como sem alma e espoliá-los ao longo de 300, 400, 500 anos da nossa história. Porque isso também tem um caráter revelador de um tipo de Brasil, de um Brasil que estava no submundo, escondido dos brasileiros, e que precisou a tragédia de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo vir à tona para colocá-lo a lume, para dar coragem a esses que defendem isso. É verdade que esse tipo de comportamento racista e preconceituoso contra os povos indígenas, contra os pretos, carrega também um pouco de brasilidade, de uma triste brasilidade neocolonial, que teve, lamentavelmente, presente na formação do nosso país. Mas nós vamos aqui, nessa eleição, dizer que isso é o pior do pior do pior de nosso país, e que isso tem que ser banido do nosso país. Tem um Brasil outro a ser construído. Lula, companheiro presidente, a vossa candidatura não é a candidatura de uma eleição,
Em outubro não está em jogo a eleição, está em jogo o destino de uma geração. Nós estamos diante de uma encruzilhada histórica, em que se encontram dois países, dois Brasis. Este Brasil da expoliação sobre o povo preto, da expoliação sobre os povos indígenas, daqueles que compreendem que tem que existir alguns pobres e miseráveis, enquanto os outros acumulam milhões de riqueza, de um país, de um lado, que tem como o principal canteiro de obras da destruição, o que nós temos assistido, meu querido Lucas Abraão, na nossa Amazônia. Tem esse país que quer continuar, e tem um outro país que mostrou que pode dar certo. Um país que Lula governou e que nós, Edmilson, governamos juntos. Um país que fez um programa chamado PPCDAN, conduzido por Lula e por Marina Silva, e mostrando que quando o país crescia a quase 5% da sua economia, e era modelo pelo mundo, poderia conservar a sua Amazônia, poderia conservar os seus ecossistemas, e poderia também se qualificar como uma potência ambiental. Tem um outro país que deu certo. Tem um outro país que tirou os mais pobres da pobreza. Tem um outro país que deu dignidade, que criou o ProUni, que deu oportunidade, que estabeleceu as políticas de cotas, que valorizou os povos indígenas. Tem um outro país, os Institutos Federais de Educação, de uma juventude que teve acesso à educação que nunca teve na sua história. Tem esse país, e é esse Brasil, porque como dizia Cartola e como dizia Vinícius, o nosso país tem um pouco de batuque no seu coração, na vida e na coragem do povo brasileiro. Chegou o momento de reencontrar este Brasil, que está perdido, que este Brasil que foi esquecido nesses anos. Não adianta eles virem com factoide de danado de Daniel Silveira, não. Nós vamos na eleição debater, é o preço, a caristia que assola a vida dos brasileiros. Vamos debater, é o preço da cesta básica, é o preço da gasolina, do combustível, que para alguém que pega uma rabeta no coração da Amazônia, já não pode colocar na sua rabeta para ir de um igarapé, de um rio para outro. Nós vamos debater, porque nas ruas de São Paulo, nas ruas de Macapá, nas ruas de Recife, tem milhões pedindo comida na rua, e tem outros tantos morrendo na pobreza. Nós vamos debater, é o sofrimento do povo brasileiro, porque foi para isso que nós surgimos enquanto partido político. Foi por isso que muitos de nós viemos do Partido dos Trabalhadores, a partir de tua inspiração e de tua fundação, Lula. Foi por isso que construímos o PSOL. Lula, temos muito orgulho no nosso partido de anunciar o apoio à tua candidatura, no mesmo dia que o direito internacional, que a Organização das Nações Unidas reconhece que você foi violentado nos seus direitos pela Operação Lava Jato, que abriu as portas para o fascismo que nós vivemos hoje no país. Tem significado e diagnóstico nós realizarmos este ato, este encontro junto contigo, Lula, nesse dia. Porque, Lula, a ONU, Gleisi, você disse muito bem, comunicou no dia de hoje ao planeta, comunicou no dia de hoje às autoridades brasileiras, que os direitos políticos do presidente Lula tem que ser restabelecido. E que o que aconteceu em 2018 foi uma fraude no processo eleitoral, impedindo a candidatura de Lula. Pois bem, presidente, quem vai chancelar essa decisão da Organização das Nações Unidas serão os brasileiros em outubro, lhe colocando de volta no Palácio do Planalto. O que o direito internacional no dia de hoje reconheceu, o povo brasileiro, em outubro desse ano, chancelará, consolidará. Presidente, quis a história, quis o destino, lhe colocar junto conosco, nesse momento, como já disse, de encruzilhada, para o futuro da nossa nação. Receba aqui o apoio incondicional, eu reitero, incondicional. Antes, tem nossas contribuições aqui ao programa de governo, que Mercadante irá inaugurar um debate conosco. Enfim, tem muitas coisas que poderíamos debater programaticamente, mas em tempos, como dizia a poesia de Brecht, em tempos de desordem sangrenta, em tempos de arbitrariedades conscientes, de humanidade desumanizada, de confusão organizada, nada deve parecer impossível de mudar. Como diz a história nos ensina isso. Em tempos de fascismo, e aliás, nós não escolhemos os tempos em que vivemos,
mas nós temos o direito de escolher o que fazer para mudar os tempos em que vivemos. Em tempos de fascismos, em tempos de arbitrariedade, em tempos de destruição do que existe de humanidade em nosso país, ser omisso, não ter posição, se equivale a estar ao lado do nazismo, estar ao lado dos opressores, estar ao lado do fascismo. A rede anuncia aqui o apoio à vossa candidatura, presidente Lula, incondicionalmente, porque a rede não é partido de ficar em cima do muro ou de estar no muro. Nós passamos esses 4 anos enfrentando, seja nas ruas, seja no parlamento, através de Túlio, de Joênia, da nossa atuação na CPI da Covid e tantos momentos, os piores momentos da história nacional. Não poderia ser diferente, a não ser o que estamos fazendo no dia de hoje. Ser o primeiro partido político fora da federação que integra o Partido dos Trabalhadores a anunciar publicamente que caminharemos incondicionalmente com a candidatura do presidente Lula. Aqueles que apregou o golpe, aqueles que apregou a ruptura da democracia, estejam certos, terão os combatentes da rede de sustentabilidade na linha de frente da defesa da democracia. Presidente, estaremos contigo para caminhar nas ruas, nas praças, para combater em todos os cantos, para vencer o fascismo, para mudar o Brasil. Lula, presidente!